Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculado coração de Maria, sede nosso refúgio e o caminho conduz até Deus. Glorioso São José, rogai por nós. São Luís Maria Grião de Montfort, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos então no 7º dia da preparação para a consagração à Nossa Senhora e, por assim dizer, nós entramos numa nova fase a partir do dia de hoje. Primeira coisa, antes de iniciarmos essa nova fase do desapego do espírito do mundo, vale a pena fazer o seguinte até aqui. Então, nesses 6 primeiros dias, nós podemos identificar, mais ou menos, quais são as tentações, normalmente, que o mundo, o demônio e a carne nos apresentam, para nos afastar do espírito do Evangelho. Então, aqui, vale a pena fazer uma espécie de exame particular de consciência. Então, analisar qual é o principal obstáculo que está me afastando, né, do espírito do Evangelho. Qual é a principal barreira que está me impedindo de servir Nosso Senhor da forma como eu deveria, de amar Ele com o coração mais livre. Né? Quais são os principais laços que estão me arrastando e me amarrando para o pecado. Então é interessante analisar, depois de identificar isso, né? Analisar se durante os exercícios espirituais estamos nos tornando mais fortes contra essas coisas. Então tem aquela interessante frase de Santo Agostinho, no caminho de Deus, né? Não progredir já é regredir. Então, de um dia para o outro, a gente deve analisar. Por exemplo, se meu problema é uma questão do espírito da concupiscência da carne, né? Então, eu posso analisar, pode ser a preguiça, a gula, a castidade. Então, eu analiso, eu estou melhorando ou eu estou piorando? Então, vale a pena ter um foco bem centralizado nesses 12 dias preliminares, para justamente ter um combate um pouco mais sério nesse principal obstáculo que está nos impedindo de progredir no amor a Deus. E refletir como que eu posso fazer para melhorar, então, e sobretudo, a solução que São Luís nos dá é rezar, né? Então, na oração ao Espírito Santo, na oração à Nossa Senhora, que são orações próprias, né, desses 12 dias, devemos pedir, né, com bastante insistência para que Deus possa realizar essa obra em nós, ou seja, remover de nós esse espírito do mundo, essa sabedoria do mundo, para que a gente possa viver de fato no espírito e na sabedoria do Evangelho. Então aqui o Padre Daier, ao apresentar esse 7º dia, ele diz o seguinte: nossas meditações dos 6 primeiros dias lançaram luz sobre a oposição absoluta que existe entre o espírito do mundo e o espírito de Jesus. Nenhum acordo, nenhuma conciliação é possível. O mundo engaja seus adeptos no caminho largo da perdição. Jesus nos faz seguir o caminho estreito que leva à eterna bem-aventurança. Então o mundo apresenta essa direção e Nosso Senhor nos apresenta outra. A gente viu que não tem como seguir os dois caminhos ao mesmo tempo. Importa agora recorrer aos meios indicados por nosso mestre espiritual, São Luís de Montfort. E quais são os meios que São Luís apresenta? Os 3 primeiros: para vencermos o espírito do mundo, o desejo ardente, a prece contínua, a mortificação universal. Veremos o quanto esses meios são soberanamente eficazes para nos desvencilhar, nos liberar dessa falsa sabedoria do mundo, que o apóstolo São Tiago qualificou como terrena, carnal e diabólica. Então, o que acontece? Até aqui, a gente só estava refletindo o que é o espírito do mundo e como que ele é contrário ao espírito de Nosso Senhor. O objetivo desses 6 primeiros dias é enraizar em nós essa convicção de que não tem como servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Então, a gente observou a doença, a gente observou o mal. Agora, São Luís vai apresentar os remédios para essa doença. O que a gente faz para se libertar dessa doença? Então, ele apresenta esses 3 meios e a gente vai refletir sobre eles. O desejo ardente, o que ele vai fazer? Vai elevar nossas almas bem acima da sabedoria terrena, ligada ao amor dos bens deste mundo. Então é aquele agere contra de Santo Inácio. Então, se eu tenho um problema,
com um vício em particular, eu vou agir no sentido contrário. Então, por exemplo, se a pessoa tem um problema com a preguiça, para vencer a preguiça, ela tem que andar no sentido contrário, agir contra, ou seja, vencer a preguiça pela disciplina. Se ela tem um problema com a luxúria, né, os pecados da impureza, ela tem que vencer a impureza por meio da castidade, da temperança e assim por diante. É andar no sentido contrário dos pecados. Então aqui o desejo ardente, ele vai ser esse agere contra, né, esse agir contra o quê? O amor dos bens terrenos. A gente vai ver por quê. Depois nós vamos ver a prece contínua, né, incessante, que vai sempre no sentido contrário do espírito de soberba. E depois a mortificação universal, que vai nos empurrar no sentido contrário dos prazeres da carne. Então, primeira coisa que o Padre Dayer nos apresenta aqui, qual é o primeiro remédio que a gente vai analisar? O desejo ardente. Mas um desejo ardente de quê? Né? Qual é o objeto do nosso desejo? Obviamente, nosso desejo é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o desejo ardente de possuir nosso Senhor Jesus Cristo é isso que vai esfriar em nós o desejo ardente de possuir bens nesta terra. Mas, antes de tudo, o que é um desejo? Né? Se queremos falar de um desejo, devemos entender o que consiste um desejo. Um desejo é um movimento que nasce em nós a partir do amor que temos por uma coisa. Eu vou explicar isso rapidamente. O que acontece? Quando nós conhecemos as coisas, nós temos uma reação. Pode ser uma reação positiva, ou seja, eu vou gostar dessa coisa. Pode ser uma reação negativa, eu não vou gostar dela. Se, após conhecer uma coisa, eu gostei dela, nós dizemos que nós amamos essa coisa. Mas, se eu não gostei dela, nós dizemos que nós odiamos essa coisa. Como assim? Imaginemos, por exemplo, quando a pessoa conhece pela primeira vez o gosto do chocolate. Então, ela conheceu por meio do paladar o gosto do chocolate. Ela vai ter uma reação. Se ela gostou, é porque ela ama, então ela amou o chocolate. Mas se ela detestou, é porque ela odiou o chocolate. Mas desse amor vai nascer certas consequências. Ou seja, ela amou aquele chocolate. Quando ele está longe dela, ou seja, quando ele está ausente, ela vai ter uma outra inclinação em relação a esse objeto amado, que é o desejo de estar com ele de novo. Quanto maior for o amor da pessoa por esse objeto, maior vai ser o desejo dela em estar com ele de novo. E, finalmente, quando a pessoa, depois de ter desejado esse objeto amado, ela se encontra de novo com ele, ela tem essa capacidade de se unir a ele de novo, ela vai ficar feliz. Então, a pessoa ama o chocolate, né? Depois que não tem mais chocolate na casa dela, o desejo dela de ter outro chocolate é tão grande que ela vai no mercado e compra, e quando ela come o chocolate, ela tem aquela sensação de alegria. E essa alegria é proporcional ao amor que ela sentia por aquele chocolate. Para dar um outro exemplo, para talvez ficar mais claro, imaginemos uma pessoa quando ela conheceu as redes sociais. Ela teve uma reação, ou ela amou aquilo, ou ela odiou. Dependendo do tamanho do amor que ela tem, né, pelo celular, por receber mensagens no celular, quando aquilo está ausente, ou seja, quando ela está em um momento em que ela não está vendo mensagens no celular, o que ela vai ver nela? Um desejo de voltar, né, para aquele aplicativo para ver as mensagens que ela tem. Quanto maior é o amor dela por aquilo, ou seja, o apego dela por aquilo, maior vai ser o desejo dela em estar com aquilo de novo. E, finalmente, quando ela pode ver as mensagens dela de volta, ela fica alegre, né? E a alegria dela é proporcional ao amor que ela sente por aquela coisa. Então, né, quanto mais amamos algo, mais ardentemente desejamos estar com ele de novo. Então, o desejo é uma inclinação a se unir novamente com o objeto amado que atualmente está ausente. Então, digamos, nós amamos muito uma pessoa, né? Um filho ama muito sua mãe, e ele teve que ficar morando fora, muito longe, e quanto maior é o amor dele pela mãe dele, maior é o desejo dele em estar com a mãe dele de novo. E, finalmente, quando ele tem a oportunidade, nas férias, né, se for um motivo de trabalho,
de estar com a mãe dele de novo, maior é a alegria dele. Então, o nosso desejo é uma consequência do nosso amor por uma coisa. Quanto mais eu amo uma coisa, mais eu desejo estar com ela quando ela está, por assim dizer, ausente. Então, como que isso se aplica ao amor dos bens terrenos? Quanto mais uma pessoa ama os bens terrenos, né, seja dinheiro, seja curiosidades, fofocas, algo do tipo, maior é o desejo da pessoa em possuir aquelas coisas de novo. Então aqui, com o amor dos bens celestes, vai acontecer a mesma coisa. Quanto mais eu amo as coisas do céu, maior vai ser meu desejo em possuir elas. E quanto menos eu amo as coisas do céu, menos desejarei eu estar com elas de volta. Então, o Padre Daillé, ele cita belíssimas passagens, né, do livro de São Luís, O Amor da Sabedoria Eterna, e eu vou ler alguns trechos dela. Por que, interroga São Luís de Montfort, ama-se tão pouco o adorável Jesus, senão porque não se o conhece ou muito pouco? Como diz Santo Agostinho, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Por que as pessoas amam tão pouco Nosso Senhor? Porque conhecem pouco a Ele. Não há quase ninguém que estude, como se deve, como o apóstolo, esta ciência tão eminente de Jesus, que é, no entanto, a mais nobre, a mais doce, a mais útil e a mais necessária de todas as ciências e de todos os conhecimentos. Ela é a ciência mais nobre, porque tem por objeto o que há de mais sublime, ou seja, a sabedoria eterna e encarnada, o Verbo divino, que encerra em si toda a plenitude da divindade, da humanidade, tudo o que há de maior no céu e sobre a terra, todas as criaturas visíveis e invisíveis, espirituais e corpóreas. Não há também ciência mais doce do que o conhecimento da divina sabedoria. Bem-aventurados são os que a escutam, mais felizes ainda os que a desejam e a buscam. Todavia, os mais felizes são os que guardam seus caminhos e experimentam em seu coração essa doçura infinita, alegria e felicidade do Pai Eterno e glória dos anjos. Então, isso tudo aqui é São Luís, no seu livro O Amor da Sabedoria Eterna. Esse conhecimento da divina sabedoria é também o mais útil e o mais necessário, porque a vida eterna consiste em conhecer Deus e seu Filho, Jesus Cristo, porque o conhecer-te, exclama o livro da sabedoria, é a justiça consumada, e o reconhecer a tua justiça e o teu poder é a raiz da imortalidade. Saber Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, é saber o bastante. Saber tudo e não saber quem é Ele é nada saber. De que nos servirão todas as outras ciências necessárias à salvação, se não sabemos a de Jesus Cristo? Embora o grande apóstolo soubesse tantas coisas e fosse versado nas letras humanas, dizia por toda parte que julgava não dever saber outra coisa senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Digamos com São Paulo, desprezo todos esses conhecimentos que até hoje considerei lucro, em comparação com este conhecimento, o de Jesus Cristo, meu Senhor. Então é interessante, né? Tem belíssimas passagens desse livro de São Luís, em que ele mostra como que o conhecimento mais necessário, mais nobre, mais útil para uma pessoa nessa terra é o conhecimento de Jesus Cristo, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, se eu conhecer Jesus Cristo, eu vou amar Nosso Senhor Jesus Cristo. E se eu amo Nosso Senhor Jesus Cristo, eu irei desejar estar cada vez mais unido a Ele. Então, São Luís ele apresenta esse aspecto que poucas pessoas conhecem como deveriam Jesus Cristo. Porque se as pessoas conhecessem como deveriam a Nosso Senhor, elas iriam amar a Ele mais sinceramente. Então, se a gente vê um mundo tão afastado de Nosso Senhor, em outras palavras, é porque estamos vivendo num mundo em que as pessoas conhecem pouco Nosso Senhor e depois de terem conhecido Ele, né, para as poucas que acabam conhecendo sinceramente Ele, poucas se dedicam sinceramente a estarem cada vez mais unidos a Ele. Mas São Luís também faz uma observação ao falar desse desejo. O objeto do nosso desejo qual é? Jesus Cristo, a sabedoria eterna e encarnada. Mas deve ser um desejo qualquer? Não. Deve ser um desejo ardente de possuir
essa sabedoria. Então, como que é esse desejo, ou seja, essa qualidade que deve ter o nosso desejo? Ele deve ser ardente, ou seja, isto é, avivado pela chama de um constante amor pela adorável pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso, nos diz São Luís de Montfort, que o desejo da sabedoria seja um grande dom de Deus, visto que é a recompensa da fiel observação de seus mandamentos. Então não basta unicamente desejar conhecer, né, a sabedoria eterna e encarnada, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é preciso que seja um desejo ardente e cada vez mais forte em nós o de possuir nosso Senhor Jesus Cristo. O amor do mundo traz consigo uma certa febre, ou seja, um certo ardor que é proporcional ao amor que as pessoas têm pelas coisas do mundo, em possuir ele. É preciso que nosso ardor e nosso desejo por Jesus Cristo seja ainda maior que o nosso ardor e o nosso desejo pelas coisas do mundo. Por isso que o Cântico dos Cânticos diz: o amor é mais forte do que a morte, e nem as torrentes, né, das grandes águas são capazes de extinguir o amor de Deus. Resumindo, uma pessoa que deseja ardentemente Jesus Cristo, repete com São Bento, né, que é uma das coisas que ele coloca na sua regra: Christo nicir preponere, ou seja, nada devemos preferir a Cristo, nada devemos antepor a Cristo. Porque a pessoa que deseja ardentemente Jesus Cristo dá preferência a Ele em todas as coisas. Por quê? Porque a gente coloca em primeiro lugar aquilo que a gente ama mais. E se a gente ama mais, a gente deseja mais e se alegra mais quando a gente está com a coisa amada. Então, devemos nos precaver, né, de Santa Teresa d'Ávila, de termos desejos pobres, ou seja, um pobre desejo de amar nosso Senhor e cuidar de ter confiança em Deus. Justamente porque ela diz que Deus ama os nossos grandes desejos e às vezes ele ama tanto os desejos sinceros que a pessoa ao menos trabalha, né, para atingir de volta, para abraçar de volta o objeto amado, que Deus ama tanto os desejos como se eles já fossem ações. Então, nós devemos, né, com a ajuda de Deus, pedindo, né, nas nossas orações essa divina sabedoria, esse desejo ardente da sabedoria, justamente pedir essa graça a fim de nos desvencilharmos desse ardente desejo que temos muitas vezes pelas coisas do mundo e pelos bens terrenos.